Boa noite, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus, o amor de Cristo hoje nos una e sempre, por meio da palavra, da oração e da comunhão com o Senhor nosso Deus. Chegou o dia. Você rapidamente aí aprenda no Google como salvar vídeo do YouTube, porque o nosso canal está nos últimos dias. Hoje não vamos falar sobre o decreto dominical, mas vamos fazer uma boa abordagem no Espírito Santo sobre o decreto dominical, que vai colocar o pré-anúncio aí dos últimos dias da terra. Quando chegar o decreto dominical, irmãos, significa que essa terra tem pouquíssimos dias de duração. Já disse o Senhor Jesus, os tempos serão abreviados, porque do contrário, ninguém se salvaria. Tá ok? Antes, vamos fazer uma retrospectiva rápida, tá? Dos diademas da maldade. Lembra? Hoje é só uma síntese. Se você não conhece, não viu os diademas da maldade, nem veja o vídeo, porque senão você não vai entender totalmente o vídeo. Vai lá primeiro, veja todos os 3 vídeos dos diademas da maldade. O que é os diademas da maldade? É o retrato fiel e leal da geopolítica mundial dos últimos dias da Terra, ou seja, dos dias em que vivemos. Tá ok? Vamos então à nossa oração? Maravilhoso e eterno Deus, aqui queremos te agradecer porque chegou o grande dia esperado deste vídeo no YouTube por todos. Não vamos pregar ainda, mas vamos fazer uma melhor, vamos dar de nós o melhor possível nesta abordagem, o mais ampla possível, para que quando venha o nosso anúncio em pregação do decreto dominical, né, com as passagens bíblicas e etc., as pessoas possam ter uma maior amplitude e um aprofundamento de entendimento dessa mensagem tão importante, profeticamente anunciada, muito antes que o mundo viesse a pensar ou a imaginar sobre isto. Envolva-nos no teu manto sagrado, em todo o planeta, em todas as pessoas que estão aqui conosco, e que o Espírito Santo use poderosamente todas essas pessoas a compartilhar, a levar salvamento e salvação e avisar o que é o decreto dominical a todas as pessoas do mundo, para que muitas almas venham se converter e a profecia: Laodiceia, Laodiceia, vomitar dele minha boca. A Laodiceia é o período da igreja de hoje em todo o mundo. E assim, uma grande multidão. Creio que a grande maioria de Laodiceia, com a chuva serôdia e o poder do Espírito Santo, a grande maioria possa vir a ter até se salvar. Depende da resposta de cada um de nós, que daremos por meio do nosso livre-arbítrio, a escolher entre a religião do engano, das fábulas e da tradição, guardando o domingo, o sábado espúrio, o sábado falso, enganador, rebelde, querendo fazer uma contrafação da verdade do Espírito Santo, ou seremos leais e fiéis à palavra de Deus, mesmo diante da morte, para abandonar esta vida que é um trapo de imundícia e galgar a vida eterna em plenitude de Espírito, junto ao nosso Mestre amado, Adonai Yeshua HaMashiach, o Senhor Jesus, o Messias. Toma-nos em Ti somente, perdoa aqui todos os nossos pecados, envolva as famílias aqui representadas e todo o planeta
a ouvir esta mensagem e crer piamente, não é? E ao incrédulo que também que possa vir a ouvir, o Espírito Santo vai trabalhar e lapidar para que ele deixe a incredulidade e venha a crer que esta é a mensagem dos últimos dias, dos momentos finais da terra. A tudo te agradecemos no doce, santo, memorável e eterno nome do Senhor Jesus, aquele que nos ama e se entregou por nós na cruz do Calvário. Amém. Então, irmãos, o que é geopolítica? Geopolítica faz parte do retrato político, as guerras, conflitos, o porquê desses conflitos, as relações comerciais, todo o grande complexo da Babilônia. E como esses reis do mundo inteiro vão ali ser chamados pelos sinais dos 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Vamos lá. A geopolítica é essa aqui. Olha o que vai acontecer. Lá em Apocalipse 12, no verso 3, você tem o seguinte. Presta atenção. Veja onde vai ficar os diademas. Você tem que ver aonde vai ficar os diademas. No verso 3 diz assim: Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Aonde estão os diademas? Nas 7 cabeças. Muito bem. Só que, quem são essas 7 cabeças? São os 7 impérios que perseguiram o povo de Deus, a Israel, com maior intensidade, de maneira mais cruel, com mais veemência e de forma mais abrangente. Tá ok? Tá. Quando você vem aqui em Apocalipse 13, olha o que aconteceu. Apocalipse 13 é os preparativos da besta que sobe do mar a partir de 1929. Por quê? Porque uma de suas cabeças tinha sido, como se fala? Uma de suas cabeças tinha sofrido uma ferida mortal. Só que isso aconteceu em 1798, com a prisão do Papa Pio VI. Este morreu, já era muito idoso, portanto acabou morrendo preso, não é? A cumprir esta profecia. Se alguém leva para cativeiro vai. Se alguém matar a espada, necessário é que seja morto a espada. Apocalipse 13, verso 10 ali. Aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Muito bem. Isso é o que aconteceu. Eles não fizeram a Inquisição de 538 d.C. até 1798, 1260 anos de matança, matando pouco mais de 150 milhões de leais e fiéis a Deus. Por quê? Porque esses leais e fiéis a Deus não aceitaram o quê? As fábulas, as tradições, os enganos, a idolatria, doutrinas falsas que jamais existiram na palavra de Deus. Gente, vocês sabem o que é mais de 150 milhões de pessoas? É mais do que os mortos na Primeira Guerra, que girou em torno de 10 a 15 milhões de mortos. Coloca 15 aí. E o total de mortos na Segunda Grande Guerra, que gira em torno de 70 a 85 milhões de mortos. Pega 85 e soma com 15. 100 milhões. Não é isso? Então, pois é. Na Inquisição, foram 150. 150 milhões. Mais, né? Você percebe que é 50 milhões a mais? Terrível, né? Não dá nem para gritar um negócio desse, né? Mas tudo bem. Então vamos lá. Repara.
O verso 3. Então vi uma de suas cabeças como golpeada. Então, peraí. Uma de suas cabeças? Que história é essa? Então, quer dizer o quê? Que esta besta Roma papal, além da cabeça que é Pio XII, que foi golpeada de morte, ela tinha outras cabeças? Sim. Sim, tinha outras cabeças, sim. Quem seriam essas outras cabeças? Ora. Vai lá. Repara que o Daniel, quando fala do quarto animal, que é o chifre pequeno, que é esse mesmo aqui, Roma papal, a primeira besta, o que ele fala? Que o animal tem 10 chifres. 3 caíram. Quem são esses 3? As 3 tribos bárbaras que não se submeteram ao papado. Não se submeteram a Roma. Quem são? Os Érlos, os ostrogodos e os vândalos. Esses foram aniquilados, porque não se submeteram. Ficou quanto? 7. Quem então são essas 7 cabeças? Lembrando, pessoal, que o quarto animal ele sofre profundos estágios de metamorfose. Tá? Hoje essas 7 cabeças não são mais esses do passado. Tá? As 7 cabeças, quando Papa Pio VI perde esse poder, né? Por quê? É a religião, não é? É uma religião, só que não age como religião, age como um Estado político, ali disfarçado atrás de uma religião. Tanto é que na Idade Média, o Papa colocava no trono e destronava, tirava do trono um rei. Então veja bem, eram as 7 tribos bárbaras que sobrou, que deixaram de ser chifres, cresceram junto, né, com o Império de Roma Papal, cresceram juntos, se tornando cabeças, que apoiaram. Tanto é que Clovis expôs todo o seu exército à disposição da Igreja Católica já no ano 508 d.C., onde ele se declara convertido. Percebe? Então os francos, os anglo-saxões eram as cabeças ali que apoiaram. Não se manifestaram nenhuma frase contra. Tá certo? Essas eram as cabeças da época que estavam apoiando a Roma Papal ali na Inquisição. E aqui percebe que aqui não tem nada a ver com o passado distante de Apocalipse 12, que fala do nascimento de Cristo, né? A tribulação nesse nascimento, que foi Herodes matando as crianças de 2 anos para baixo. A época é bem diferente. Houve um avanço aí de uns par de anos, hein? Bastante, hein? Bota par nisso, né? Tá certo? Então, em Apocalipse 12, quem que são? Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia, Roma Imperial, ou Império Romano, ou Roma Pagã, e depois vem o 7º e último. O 7º e último é quem? A besta que sobe do mar, Roma Papal. Tudo bem? Tudo bem? Só que quando chega em Roma Papal, olha o que acontece. Então, os 6 primeiros foram instrumentos na mão do dragão. Mas quando chega no 7º, olha o que acontece. No 7º império. Apocalipse 13, verso 2. A besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso e boca como de leão. Ué, mas está no sentido contrário. Porque primeiro é o leão, Babilônia. Por que ele inverteu? João inverteu aqui para alertar eu e você que o último império seria o mais poderoso da história da Terra. Por isso que está invertida essa ordem aqui. Mais poderoso da Terra. Por que seria o mais poderoso da Terra? Olha o complemento do verso. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Aonde é a morada do dragão? Vaticano.
Deu tudo para ele. A besta que sobe do mar. No seu retorno. Por isso que a ferida foi curada. Deu o quê? Tudo. Tudo que o dragão tem deu para ele. Para esse império. Que agora volta como estado político. Por quê? Porque todas as suas propriedades são devolvidas. Todas as suas 25 cidades. O Vaticano, seus 44 hectares ali. Onde está instalado hoje o Vaticano. Tá certo? E uma humilde multa. Uma humilde multa. No valor de 750 milhões de dólares. Vamos pensar um pouco. 1929 foi a quebra da Bolsa de Nova York, Bretton Woods e todas aquelas coisas históricas. Confere. Tá. Eu quero saber uma crise econômica arrasadora. Ela tinha perspectivas de durar de 30 a 40 anos ou mais. É uma crise, uma quebra na Bolsa de Valores de Nova York que arrasou a humanidade. Por quê? Porque o mundo não tinha estrutura sólida que tem hoje. Uma possibilidade, não vou falar nessa possibilidade, só mais lá para frente, tá bom? Não é bom falar muita coisa, não. Bom, não sei da onde que fizeram uma rapa no tacho lá e apareceu 750 milhões de dólares. Gente, tá na cara. Quem que tem condições de arcar com um valor tão vultoso desse? Foi o quê? Basicamente a Europa e os Estados Unidos. Porque o resto do mundo ficou no vinagre, na miséria. Não é? Ótimo. Então vamos lá. Por que o dragão só dá para o último império, o sétimo? Pelo seguinte, porque ele herdou todas as os caracteres hereditários da maldade. Do Egito, herdou a sede pelo pecado, o misticismo e a feitiçaria. São os principais, né? Todos esses impérios eram adoradores do sol, tá? Por isso que esse decreto dominical, essa doença, essa alienação em guardar domingo, tá? A rebelião contra Deus, vem de dias antigos. Entendeu? Vem de dias antigos. Muito antigos. Tanto é que já Noé teve 3 filhos, né? Dos 3, um só pegou a raiz do pai. Resolveu ser leal e fiel a Deus e fazer o que o pai ensinou, né? Por aí você já vai tirando. Você imagina nos dias de hoje como é que é o negócio. Aí você já medita nisso aí. Muito bem. Tá. Da Síria. A forma implacável de perseguir o seu inimigo. Lembra, né? É isso que ele herdou da Síria. A Inquisição. Como perseguiram e mataram. Um massacre em cima daqueles que buscavam viver a Bíblia. Comunhão 24 horas. Quanto mais melhor, quanto mais intenso, maior a paz que excede todo entendimento e guarda o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Não é? Tá. De Babilônia, o leão, o orgulho, uma altivez indescritível e inigualável. Né? Basta ver como Babilônia se exalta lá em Apocalipse. Não sou viúva, como quem diz, tenho todos os reis da terra que se dobram a mim, né? E jamais vou chorar, e toda aquela história lá de Apocalipse 18, né? Então tá bom, vamos ver se as coisas vão ficar bem assim até os últimos dias mesmo, não é? E que mais? Medo-Pérsia, herdou da Pérsia o mitraísmo, adoração ao deus Mitra, que dedicava o primeiro dia da semana, o domingo, ao deus Mitra. Bom, a tradução dessa palavra domingo é Sunday em mais de 238 idiomas, tá certo? Sunday, dia do sol. Tá, dia do sol, que beleza. Não é dia de plantar, não é dia de contemplar a natureza, é dia do sol. É, tá bom, sim, é dia do sol. Agora me diz quem é o maior deus pagão que existe. Deus Sol. Tá vendo? Para não ser enganado no decreto dominical é só fazer uma tradução de uma palavra do inglês.
que vai para mais de 238 idiomas, praticamente que a Terra inteira. É só você contar lá depois quantos países, quantas nações que sobram dessa contagem. Hein? Pronto, a pessoa sabendo disso aí, pronto, ele já vê. Não, então esse negócio de decreto dominical para mim não dá. Ué, mas só tem dois lados. Um vai se manter leal e fiel ao sábado, e outro leal e fiel ao domingo. Bom, eu sei que o domingo para mim não serve. Para onde tiver o povo correndo lá para guardar o sábado, é para lá que eu corro também, ué. Simples assim. Não precisa ser nenhum teólogo, não precisa saber o que está acontecendo. Simples assim. Você quer coisa mais simples que isso? Deus é simples. Foi o maior exemplo de simplicidade e humildade. A Bíblia é simples, clara e objetiva. Alguns pontos, é lógico, tem que estudar um pouquinho mais. Tá certo? Percebe? Bom, vamos voltar lá. Não voltar nada. Eu parei na Medo-Pérsia. Depois do Medo-Pérsia vem a Grécia. A Grécia herdou o quê? Escultura, estátua, idolatria. A Grécia tinha deuses para sentimento, deuses para estações do ano, misericórdia, estações do ano. Por exemplo, sentimento a Afrodite, né? Então o sentimento que está em mim é um Deus? Rapaz, está brincando. Bom, se o sentimento que está em mim é um Deus, eu sou o quê? Um Deus também. Ué, mas você não nasceu um dia? Parece que sim, né? Pelo menos eu estou vendo minha foto, a minha imagem sendo reproduzida aqui nessa caixa de fósforo aí, que é o celular. Meio esquisito, né? Pra crer num negócio desse aí, eu falar pra você, ter fé mesmo, hein? Porque, tá um fio de cabelo de ir lá pro Francisca Júlia, né? Hospital psiquiátrico, porque não é possível. Ora, se eu nasci, eu não sou nada, eu sou um trapo de imundícia. A única grandiosidade que existe em mim é o pecado. Ué, mas você tem um Afrodite em você. O sentimento, sei lá, sentimento de ódio, raiva, sei lá o que é Afrodite, eu nem sei conhecer essa palavra, você quer saber desse negócio, né? Que é a deusa do amor. Você crê no negócio desse aí? Uma estátua lá que só serve para juntar poeira e depois um trabalhão medonho para lavar aquele trem grande lá. Fala a verdade. Não tem muita assim lógica, né? Não tem fundamento. Porque a Bíblia diz que o único fundamento é Cristo Jesus. Ótimo. Tá. Paramos para onde isso? Grécia. Depois da Grécia, Império Romano. E o Império Romano? O Império Romano aí já soldado é profissão. Por isso que o animal ali parece com dentes de ferro. Né? Por quê? Porque os reinos anteriores matavam o rei e acabava a guerra. Não, Roma Imperial não. Esse tratado cai por terra. Agora, soldado é profissão. Recebe. Por quê? Porque ele é treinado a matar, se houver tempo, com a maior dor possível. E se não houver tempo, passar por cima de tudo de forma arrasadora. Não interessa quem é rei, quem não é, vai tudo. Velho, vai os indefesos, né? Que é a mulher, crianças, idosos, vai tudo. A cidade acaba em fogo. Salvo raros casos, né? Em que eles pegavam os povos, vendiam como escravos, ou para os propósitos de própria Roma, a serviços forçados, e depois eram dissipados para outros lugares aí, vendidos, não é? Tá. E depois de Roma Imperial? O que a besta que sobe do mar herda de Roma Imperial? A especialidade na maldade em sentir dor. A forma arrasadora de perseguir e matar com sede total os seus inimigos inocentes da Inquisição. E outros também, né? John Kennedy, né? Que foi um agente da CIA. Ué, mas a CIA é dos Estados Unidos. É?
Agora eu quero que você me explique uma coisa. Tá, os Estados Unidos é dono da CIA. Sim. Tá, e como um agente da CIA em defesa do seu presidente, em defesa, né, dos Estados Unidos e tal, vai matar o seu próprio presidente John Kennedy? Não, filho. Acontece que quando essa besta do mar volta, veja lá, Apocalipse 13, lá, acho que por verso 11, 15, fala que ela volta como? Como que ela tem que voltar? Como uma imagem. Tudo quem faz e executa é os Estados Unidos. Mas o que ela faz é uma imagem. O plano, o projeto, o metal, tudo que ela faz, não. Chega na hora de executar, ela fica ocultada. E quem executa tudo? Os Estados Unidos. Percebe? Por isso que ela passa lá em Apocalipse 13, verso 11 e 12, toda a sua autoridade. Mas, porém, o seu trono ela não passa. E o grande poder também ela não passa. Ela passa só a autoridade, sua grande autoridade. Para que os Estados Unidos tenham toda a sua grande autoridade da primeira vez e possa executar todas as coisas que ela determina. Suas metas, tudo. Tá certo? Então os Estados Unidos é aquele que abre caminho. Olha as guerras aí, ó. Nós vamos voltar nesse assunto de forma mais profunda. Lembra a guerra contra o Iraque? Tem arma química? Não, não tem. Manda o Conselho da ONU lá. Investiga as fotos via satélite, subsolo e tudo. Não, realmente não tem. Então o Conselho da ONU decide que os Estados Unidos não vai invadir o Iraque, fazer guerra contra o Iraque. E o que aconteceu? Contrariou tudo o Conselho da ONU, foi lá e arrasou com o Iraque. Né? Deitou e rolou no petróleo do Iraque, trouxe Saddam Hussein, enforcou e fez conforme a religião de Saddam Hussein. Queimou o corpo e jogou as cinzas ao mar. Por quê? Porque embora o Iraque não tenha armamento químico realmente, mas ele comprou armamento químico de outro país. E aniquilou uma tribo lá de pessoas que não eram simpatizantes do seu governo. Por isso ele foi enforcado. Tá, muito bem. Então herda todas essas características hereditárias. E só ela pode manipular os diademas da maldade. Por quê? Porque agora ele ia pegar todas essas características maléficas herdadas e iria o quê? Desenvolvê-las, aperfeiçoá-las, tirar da eficiência e levar tudo isso à eficácia, criar novas maldades, como vimos na Inquisição, cadeira com 2.000 pregos grandes, aparelhos que torturavam nos órgãos genitais e outros que você pode ver no museu aí no mesmo YouTube, tá? Fixava as pernas, os braços e fixava a cabeça e começava a esticar e todos esses membros se descolavam. A pessoa ficava sem cabeça, braços e sem as pernas, só ficava o tronco. Rapaz, nem em guerra não se viu tortura desse tipo. E quando que ela vai curar essa ferida totalmente? No decreto de morte, que é o segundo edito, que é uma continuação do decreto dominical. Por quê? Porque o negócio dela é o quê? Ela quer porque quer ser adorada. O Papa. Qual é o único pai que se conhece? O Pai é a Majestade, o Pai do Senhor Jesus. Se bem que Jesus não tem pai, você sabe disso, né? Ele se fez filho, ele se fez o que não é. Por quê? Porque ele é eterno. Miqueias 5:2. E tu, Belém Efrata, posta entre pequeninas de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, cujas origens, o que é origem? Começo. Cujas origens são desde os dias antigos, desde a eternidade. Ou seja, aponta o passado do Senhor Jesus como sendo eterno. E Jó 33:4. O Espírito do Senhor me fez, e o sopro do Todo-Poderoso me deu vida. Jó 33:4.
Então o Espírito Santo participou da criação também? Lógico, ele é Deus. Os três participaram da criação. Bom, vamos avançar então. Tá. Você observou então que os diademas da maldade tirou das 7 cabeças. Roma tira das 7 cabeças. Tirou dessas 7 cabeças. Sim, porque quando a ferida recebe essa ferida mortal e realmente o Papa Pio VI morre, ela perde todos os vínculos políticos. Por isso que Daniel apresenta o quarto animal como tendo uma só cabeça. E sobrou só 7 chifres. Aqui em Apocalipse 13 está esta mesma cabeça, que é o chifre pequeno, e os 7 chifres se desenvolvem e passam a ser de tribos, nações. Só que nações que apoiam a Inquisição. Ah, tá. Então vamos ver. Então Apocalipse 13 são os preparativos para o decreto dominical? Sim. A dar mais solidez a esse poder? Sim. Com o transcorrer do tempo, sim. Nota que os chifres, os 2 chifres da besta que sobe da terra, começam como um movimento republicano. Só que vai crescendo, crescendo até se transformar em um poder. Com Abraham Lincoln assumindo a presidência dos Estados Unidos, quando ele senta na sua cadeira, o que já tinha ali esperando por ele? 3 cartas assinadas pelo Papa da época. Ué, mas não recebeu a ferida mortal? Recebeu. 1798. Ué, ela só não volta em 1929? Sim. Porém, Roma Papal continuou sendo um poder dentro de si mesma. Só não podia difundir suas ideias para o mundo. E por quê? Abraham Lincoln é de que data? 1861. Em março de 1861 ele assume a presidência. E já tinha 3 cartinhas lá do Papa da época, com algumas imposições discretas para a abolição da escravatura, abolição dos escravos. Puxa, o negócio é brabo mesmo, né? O negócio é brabo. Agora você imagina, se naquela época, já chegando e pondo essas coisas, essas imposições ao presidente, você imagina a força com que ela volta em 1929. E agora com moeda própria, Estado. Primeiramente Estado. Posteriormente, uma imagem de religião. Também. O amor, a paz entre as nações, né? Repara, a primeira tentativa de se criar a ONU foi frustrada. Por quê? Porque não tinha os Estados Unidos. Quando profeticamente tinha os 2 impérios, a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra, deu certo. A ONU veio a existir. A gente vai entender melhor isso aí quando estudar Apocalipse 17, tá? Depois, logo em seguida, veja as datas de criação dessas entidades. Logo em seguida, a CIA. Por quê? Porque lá em Daniel se fala em olhos 2 vezes. No plural. O animal tinha olhos. Vírgula. Olhos como de homem. Ou seja, os primeiros olhos no plural é a CIA. Dando visão de todo mundo, de todo o planeta, sendo o maior centro de informação de todo o planeta, ao olhos como de homem. E quem é esse olhos como de homem? São todas informações da CIA, no mundo inteiro passada para o Vaticano. Por isso que um país, uma grande nação, como Estados Unidos, Europa, os países do primeiro mundo em especial, não conseguem governar sem certas informações. Se lembra que está escrito lá em Daniel 8, 23 ou não? Especialista em intrigas. Nossa, que quebra-cabeça difícil, né? Não, não é tão difícil assim.
Vamos com calma, tá? Então, é isso que eu estou dizendo a você. Agora vamos pegar uma coisa aqui. Olha lá. Então sai das 7 cabeças, passa para os 10 chifres. Quem são os 10 chifres? São os 10 blocos econômicos. Então, você percebe o quê? Que esses 10 chifres vão ser reconstituídos, porque os 7 chifres viraram de tribos, nações, que apoiaram Roma Papal na Inquisição. Viraram cabeças. Só que quando a cabeça recebe sua ferida mortal, é perdido todos esses vínculos políticos que seriam restaurados quando ela voltasse em 1929. Seriam restaurados esses vínculos. Inclusive, especialmente para vencer a crise da Bolsa de New York. Nova York. Tá? Entendeu? Gente, a época dessa volta foi propícia, por quê? Quem são os melhores economistas do planeta? Estão lá, no Vaticano. Quem são os melhores analistas financeiros? São eles. É gente muito estudada que está no Conselho Administrativo do Vaticano. Entendeu? Então esses países vão buscar informações como sair dessa crise em um piscar de olhos. E eles têm respostas. Eles são muito gabaritados, muito estudados. Têm um conhecimento de geopolítica, não é que tem um conhecimento de geopolítica. Eles sabem de tudo, devido às informações da CIA. Então eles conseguem ali ter todo o retrato fiel e leal da geopolítica, para onde está pendendo, para onde não está, entendeu? É uma rede de informação tão vasta que nenhum país possui, lugar nenhum do mundo existe tanta informação quanto o Vaticano. Porém, é o lugar do mundo também que maior ocultismo existe. Coisas ocultas escondidas. E infelizmente, o ocultismo mesmo, né? Não vamos comentar sobre isso, não. E nem deve ser o que é, que o tempo é curto. Bom, os chifres saem das 7 cabeças e passam para os 10 chifres. Tá bom? Mas para que isso aconteça, era necessário Apocalipse 17, verso 3. Olha lá, transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Deserto, lembra dos Estados Unidos. Uma região despovoada, que fugiram. As pessoas fugiram, aqueles que fugiram para poder seguir a Deus com lealdade e fidelidade. E o sonho ali dos peregrinos era um país sem rei e sem papa, porque os reis se renderam ao papado. Né? Tá ok? Então, analisa essa besta aqui. Ó, transportou-me o anjo em espírito a um deserto. Tá, Estados Unidos, lugar da onde o pessoal fugiu, né, daquela que está sentada, né, a grande, olha lá, no verso 1 lá, ó, da grande meretriz que se acha sentada sobre muitas águas. Muitas águas está aqui, lembra? Olha lá. Está aqui, ó, verso 15, no Apocalipse 17. Falou-me ainda, as águas que viste, onde a meretriz está sentada, são povos, multidões, nações e línguas. Então, ela tem o apoio dos reis, consequentemente, ela vai receber o apoio de quem? Das nações, dos povos subjugados a esses reis. Por isso que os peregrinos não querem mais saber de rei. O país, né, vamos ver se a gente... um outro sistema. Porque um só é muito fácil de se render ao poder da primeira besta. Aí vai o movimento republicano. Mas nota
Quanto mais esse poder cresce nos Estados Unidos, mais ele fica submisso ao papado. Já começa com Abraham Lincoln, imposições. E teve que fazer. Agora, o melhor presidente da história dos Estados Unidos, todos os acadêmicos sabem, que não é aquele que obedeceu o Roma Papal. E por isso recebe o crédito ali de melhor presidente da história dos Estados Unidos. Não, isso é... Os acadêmicos sabem que foi quem? John Kennedy. Por quê? Porque todos esses laços feitos com o transcorrer do tempo, quando chega em John Kennedy, o que ele faz? Ele faz exatamente ao contrário. Ele começa a romper laços e mais laços, laços e mais laços com o Vaticano. E quando ele fecha o Banco Central e diz que os Estados Unidos vai emitir moeda própria, isso aí foi a gota d'água. Quando chega a cifra de pouco mais de 4 bilhões e meio, ele é morto pelo agente da CIA. É um aviso, né? Para o mundo inteiro. Olha, vocês podem contrariar quem vocês quiserem, mas a mim vocês não vão contrariar, não. E o vice, John Kennedy, entendeu o recado. Reatou tudo, entendeu? Parou com o negócio de moeda própria. E vamos usar o Banco Central. Porque assim o Vaticano tem um controle econômico, não econômico, mas um controle da emissão de moeda. Mas para que isso? Ora, lógico, emissão de moeda, você precisa ter um lastro que garante essa moeda na Bolsa de Valores. E o que é o lastro de uma moeda? Ouro. Você entendeu agora o recado que eu passei para você? Por isso que eles compram pérolas, e especialmente ouro, porque é lastro de moeda. Entendeu? Mais para frente eu vou passar outras informações. Então, vamos lá. Tá? Olha, o que eu queria que você prestasse atenção aqui. Ó. Transportou-me o anjo em espírito... Apocalipse 17, verso 3. Transportou-me o anjo em espírito a um deserto e vi uma mulher montada em uma besta. Bom, a mulher é a primeira besta. Mulher é a igreja. Por isso está aqui em forma de meretriz. Aquela igreja que adultera a verdade. Cria fábulas, coisa que não existe. Adoração domingo, que é o sábado espúrio. Uma mulher montada em uma besta. O que acontece quando você monta em um cavalo? Quem que leva o cavalo para onde quiser? É você. É assim aqui também. A mulher está montada na besta. Quem é essa besta? Estados Unidos. E leva ele para onde quiser. Então esse movimento republicano, tornando-se um poder, ele é totalmente dominado por essa mulher, que é o Vaticano. Levando os Estados Unidos para onde bem quiser. E, segundo a profetisa Ellen White, né? Não, na realidade o nome não é dela. Esse nome é de casado, depois de casado, né? Porém, o nome dela é Ellen Gold Harmon. Onde Gold e Harmon existe uma grande possibilidade dessa mulher ser descendente de judeus. Estou falando de uma possibilidade muito alta, por sinal. Tá? Só isso só. Uma besta, escarlate. Besta Estados Unidos. Escarlate é a gravidade dos pecados. Isaías 1,18. Ainda que os vossos pecados não sejam vermelhos como a escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Besta repleta de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças. Ué? Não parecia cordeiro com 2 chifres? Não. Esses 2 chifres são os 2 movimentos. Movimento republicano e o movimento protestante, que são os ideais dos peregrinos. Entende? Que começam bem, mas esses 2 movimentos vão
se enfraquecendo do seu ideal. O primeiro chifre, movimento republicano, se torna um poder republicano totalmente dominado por Roma papal. Então, o primeiro chifre é da primeira besta que sobe do mar. E o segundo chifre é dos Estados Unidos, que é o maior movimento protestante apostatado da fé. Basta dizer que este movimento também cria doutrinas falsas. Dialeto estranho, denominado línguas estranhas. Mas espera aí, os apóstolos falaram em línguas em vários idiomas de nações diferentes. E não dialeto estranho que não se sabe nada. E está provado cientificamente que esse dialeto estranho não é o dom de línguas. Assista lá o estudo 29, o EB 29, fase 1 e fase 2. Tá? Tem o verdadeiro dom de línguas verdadeiro, que foi dos apóstolos, falando outros idiomas, levando o evangelho eterno a outras nações, com esse dom de línguas. Né? Teve também ali o dom de interpretação, onde um só falava e as pessoas que ouviam eram várias nações diferentes, cada um entendendo o seu próprio idioma. Esse é o dom de interpretação, não é? E assim por diante, tá? E essa besta está como? Besta repleta, cheia de nomes blasfêmios. Porque cria também doutrinas falsas. Dialeto estranho, onde a primeira irmãzinha a falar nesse dialeto foi a irmã Agnes. Tá ok? Com 7 cabeças e 10 chifres. Ora, quem são as 7 cabeças? Agora ele não tem mais 2 chifres, tem 7 cabeças. Quem são essas 7 cabeças em que os Estados Unidos têm pleno domínio sobre eles? O G7. Tanto isso é verdade, inegável, que quando a encíclica papal estava para ser periciada pela ONU, para ver se teria aprovação ou não, a primeira besta determinou uma data e os Estados Unidos negou essa data. Não vai ser data tal. E se passou pouco mais de 3 meses dessa data. Porém, com a ajuda do G7, articulando todas as nações da ONU, foi uma votação histórica. O negócio foi tão bom em encíclica papal, e realmente, olha, do século XXI, eu não conheço coisa melhor do que a encíclica papal. Falando honestamente, não conheço. Não conheço. Tá? Só que um dia só, diante dos cientistas da Terra, todos os líderes políticos sabem que não é suficiente parar um dia só da semana. Tá? Diante da ciência do mundo hoje, nós sabemos que é necessário de 3 a 4 dias parar e apoiar maciçamente financeiramente a startup de Israel que descobriu como acabar com o efeito estufa, com um mini cilindro, que tira 1 tonelada de CO2, de gás carbônico, dióxido de carbono, da atmosfera. E quando ele enche com 1 tonelada, ele continua ainda tirando CO2 da atmosfera e transformando em um outro gás, em um outro elemento químico benéfico para a atmosfera. Essa startup tem só 2 funcionários, que são os 2 donos judeus. Pode-se falar o que quiser, né? Mas que Israel é muito iluminada por Deus, diga-se de passagem a Guerra dos 6 Dias, né? O povo de Deus. Não é? Percebe ou não? Então o mundo inteiro estaria investindo maciçamente nisso aí, se a gente quer realmente melhorar o planeta. Não é com decreto dominical não, meu filho. Um dia só não dá nem para entortar o cachimbo dessa terra aqui. Aliás, um lembrete informativo aqui somente, que o mundo gasta uma fábula de dinheiro. Tá certo? Uma fábula de dinheiro, cerca de 20 milhões de dólares, ou 20 bilhões, sei lá, tá? Para se tirar
É 20 toneladas somente de gás carbônico. Você sabe qual é o custo operacional desse cilindro de Israel? Dessa startup, dessa microempresa? Pouco menos de $100. O que você acha disso, hein? Você acha que esses líderes no mundo inteiro, o Vaticano, que tem todas as informações do mundo, tá? Simplesmente isso, todas as informações do mundo. Até a ilha, que só tem 14, 9 pessoas e tudo, eles sabem de tudo o que se passa ali. Não sabe dessa startup? E não tem tanta riqueza? Por que não aplica um pouco nessa empresa aí, vai? Então, balela. Entendeu? Balela. Nós vamos chegar nessa balela aí, tá? Então, aqui, ó, entendeu aqui? Olha lá. E tem também 10 chifres. Quem são esses 10 chifres? Os 10 blocos econômicos também. Por quê? Porque eles atuam juntos. Olha aqui, Apocalipse 13, verso 12. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Estão presentes um com o outro, juntos. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Sim, falta muito pouco somente. Aqui fora curada, por quê? Porque aqui já tem os dois, ó. Agora você percebe? Vamos lá. Roma Papal volta em 1929. Volta da mesma forma que antes? Não, antes era só uma liderança religiosa. Agora volta como Estado. Opa! Então é o 8º Estado também? Além dos Estados Unidos, que é o 8º Império. Sim. 8º Império Roma Papal e o 8º Império Estados Unidos. Só que atuam juntos. Olha lá. Um único império. Com o mesmo pensamento. Tá aqui, ó. Olha lá. Apocalipse 17, verso 13. Tem estes um só pensamento. Tudo bem, agora vamos avançar. Definição de decreto dominical. Tá bom? A podridão da corrupção de Babilônia ocultada por um decreto-lei. Sim. Podridão da corrupção. Porque o mundo inteiro sabe que um dia só não acaba com o problema da biosfera da Terra. Bush, muito antes deles, sabia disso. Bush convocou uma reunião com os maiores cientistas da Terra. E eu quero que vocês me mostrem o retrato do planeta, como que o planeta está indo, se está muito grave e tal. E depois vocês voltem e me dêem a resposta. Aí os cientistas, nós já temos tudo isso aí já pesquisado. Aí ele ficou contente, né? O Bush ficou tão contente. E aí, como é que é? O quarto da Terra é irreversível. Não tem como salvar a Terra, a biosfera, a quantidade de lixo contaminando o solo. Não tem, é irreversível. E depois trouxeram mais documentos, para o Bush analisar o que eles haviam pesquisado. Tá certo? Vamos lá então. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. A porta do seu coração. Se abrir, entrarei em sua casa. O que é a casa? O templo do Espírito Santo. Cearei contigo e você comigo. Palavra. Muito bem. João 15. João 15. Vamos lá para João 15. Está aqui. João 15 diz assim, ó. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 3. Por quê? A palavra de Deus limpa você por inteiro. E vai transformando em uma outra pessoa. Mas mesmo se você não entender nada da Bíblia, mesmo se você não entender nada na Bíblia. Mas como assim? Jesus explicou. João 6,63. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Você leu ou não leu palavra de um livro qualquer? Você leu uma palavra espiritual. Que tem o poder de gerar vida. Restaurar o seu coração. Jeremias 17:9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas perversas. Quem o conhecerá? Nossa, com o pecado meu coração é a coisa mais enganosa de todo o universo, da criação de Deus, sim. Quem o conhecerá? Só Deus. E perverso, por quê? Porque se você ficar ouvindo seu coração e não se render a Deus aí,
o desejo do seu coração pecaminoso é perverso. Por quê? Porque ele vai te autodestruir. Não vai deixar Jesus entrar. Eis que estou à porta e bato. E a gente pensa que está tudo bem. Não está nada bem. Percebe que eu não preciso xingar uma pessoa para cometer um pecado. Não, o pecado é a minha natureza. Que Davi falou, fui concebido em pecado. Percebe? Tudo bem? Provérbios 28, verso 9. Aqueles que não inclinam o seu ouvido à lei, até sua oração é abominável. Sua oração é ouvida, mas não pode ser atendida. Tem que ser desprezada. Por quê? Porque você conhece os 10 mandamentos, do 20, de 1 a 17, que é a lei do Senhor eterno, da aliança eterna. Qual é a aliança eterna? Guardar os 10 mandamentos e os preceitos, os ensinamentos de Deus, guardar a Torá, o Pentateuco. Né? Entende? Eclesiastes 12, verso 14 e 13. Vai lá. É o dever de todo homem guardar os mandamentos. Não vai dar tempo de ler alguns, tá bom? Isaías 8, 16 e 20. Esse aqui é fantástico. Vamos lá. Isaías 8. Isaías 8. Isaías 8, tá aqui. 8, verso 20. Esse é lindo, gente. Até emociona a gente, sabe? Esse é muito bonito. 8, verso 20 diz assim, olha só. O 16. Resguarda o testemunho. Aonde está o testemunho? O Velho e o Novo Testamento dão testemunho das profecias do Senhor Jesus. Resguarda o testemunho. Sela a lei no coração dos meus discípulos. Meditar na lei. Entrar no sábado feliz e radiante de alegria, porque somos filhos de Deus. Toda a humanidade é filho de Deus. Só que uns obedecem e outros custam mais a se render a Deus. Mas vem também, acaba se rendendo. E tem uns que fazem rebelião contra Deus, não querem atender a palavra de Deus. Então não recebe o selo. Entendeu? Resguarda o testemunho, sela a lei no seu coração dos meus discípulos. Agora o 20 é terrível. A lei e ao testemunho. Se eles não falarem desta forma, jamais verão a alva, jamais verão a Cristo, jamais verão o Senhor Jesus. Como de fato, quem vai ver mesmo é quem resplandece esta glória da obediência. Vai ver Jesus ali nitidamente. Mesmo voltando em glória como Deus, vai ver nitidamente. E os ímpios que não se inclinaram à palavra de Deus, em segui-la, em submissão a Deus e segui-la com amor, lealdade e fidelidade. Não vão ver. Vão ver assim um clarão meio embaçado, mas não vão ver o Senhor da glória, o Senhor Jesus que morreu por nós com nitidez. A lei é o testemunho, se eles não falarem desta maneira. A lei, os 10 mandamentos e o testemunho. O que é o testemunho? O Velho e o Novo Testamento. A lei aqui não é a Torá, hein? A lei aqui é os 10 mandamentos. Porque quando fala a lei e o testemunho, eu tenho a lei e os 10 mandamentos e o testemunho. O testemunho já abrange a Torá, que é o Velho Testamento e o Novo Testamento, que testemunham de Cristo. Examinar as Escrituras, porque vós cuidar tem nelas a vida eterna, e são elas que me testificam. Elas quem? O Velho e o Novo Testamento, ali que Jesus está dizendo. João 5,39. Tudo bem? Então, olha lá. 1 João 2,4. Aquele que diz eu conheço. Capítulo 2 ali só está falando de Cristo, tá? Então, aquele que diz eu conheço. Conheço a quem? Jesus. É o sujeito do capítulo inteiro. Aquele que diz eu conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso e nele não está a verdade. Então o decreto dominical o quê? É uma mentira. Um dia só não recupera ninguém. Muito menos a terra.
Segundo, não é o sábado legítimo de Deus do pôr do sol da sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Daniel 7,25, os homens se incumbirão de mudar os tempos. Mudou. Agora é meia-noite. Mas não. No pôr do sol, acabou o santo sábado. Nós já estamos no domingo. Mudou os tempos. E a lei também. Por isso que lá nos 10 mandamentos está: lembra-te do dia do sábado. Lembra-te para quê? Para escapar de tudo de ruim que o mundo oferece. Inclusive ofertando para você, né, pegar o selo da besta aí, o sinal da besta, e perder a vida eterna. Percebe? Tem mais? Tem mais coisa aí? Tem. Apocalipse 13 já foi. Tá. Esse aqui é terrível. 2 Timóteo. Olha lá. 2 Timóteo. Vamos lá, vamos passear na Bíblia, pessoal. Folheia a sua Bíblia aí. É gostoso na igreja escutar as páginas da sabedoria que vai muito além do infinito, sendo depositada em nosso coração, mente e alma. Primeiramente na mente, né? Aí quando começa a praticar a palavra de Deus com alegria de coração, com fervor, não é? Aí vai deixando de estar na mente, passa a selar o coração, a transbordar em alegria, a sentir a paz que excede todo entendimento e tem guardado o coração e a mente em Cristo Jesus. Então, veja bem, vamos ler um pouquinho? Olha só. 2 Timóteo 4. Olha só. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Né? Mesmo que a pessoa não quiser ouvir, virar as costas para você, você fale o verso, porque vai ficar calado no coração. Quando ele estiver lá nas últimas, Deus o livre e guarde, né? Mas chega todo mundo nisso, no hospital e tudo, o Espírito Santo repele todo o mal e vai fazer ele lembrar do verso que você falou. E daí a promessa de Deus, a palavra de Deus não volta vazia. Você ganhou essa alma com um verso e orando a vida inteira por ela, hein? Que ele não endurecesse o coração contra a palavra de Deus. Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu o seu esforço em falar o verso para ele, mesmo de costa. E ele ouviu, querendo desprezar o que estava ouvindo, mas não conseguiu. Porque Deus é muito mais poderoso para salvar do que o ser humano em se perder com o coração enganoso. Amém por isso. Glória a Deus, aleluia ao Senhor nosso Deus, eternamente amém. Seja louvado e adorado para toda a eternidade. Amém. Se você não falar amém, você vai cair da cadeira, peão. Pode ter certeza. Vamos lá. Tá certo? Agora ouve isso aqui. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de doutores, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Ó, sente até coceira nos ouvidos, fica irritado, não aceita o que é verdadeiro. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, às tradições, aos costumes, ao folclore religioso. Não é? Enfeita tudo, fica bonito para danar. A rua ali, né, enfeitada. A festa de Corpus Christi, lindo. Participei de muitas festas de Corpus Christi. É tudo muito bonito, mas aonde está a verdade em tudo isso, hein? Apocalipse 22, verso 21. É o meu desejo, a minha oração para você. Está aqui, ó. 2 Timóteo 4, 22. O Senhor esteja com o teu espírito. A graça seja convosco. Só com o Espírito Santo você não vai ser enganado. Então, viver a verdade, somente a verdade. E toda a nossa vida pela verdade. 22, Apocalipse 22 está aqui, olha o que diz aí.
Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Já estamos aí. A primeira lei do decreto dominical foi agora, em dia 1º de janeiro de 2025. Aquelas leis ali ainda brandas, né, adaptativas, que nós chamamos, né? Os princípios adaptativos do decreto, tá? Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Vem. Amém. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Vem, que a gente não aguenta mais esse mundo aqui. Vem. E vamos pregar, né, gente? Vamos anunciar esse evangelho com força. E quando cair a chuva serôdia, então, a terra vai transbordar em glória e majestade. Não é? Laodiceia, Laodiceia, vou me tarder de minha boca. Com certeza, essa profecia vai se cumprir com a menor intensidade possível. É o que eu tenho orado e pedido. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Diga amém aí. Se você concorda com ela, né? Que assim seja na sua vida. E a tradução não é bem isso, tá? A tradução da palavra amém é bem extensa no hebraico, tá? Outro dia a gente conversa sobre isso. Um beijão no seu coração. Agora com esse esboço, com essa palestra, com esses, né? Com esse vislumbre, você vai ter condições de entender realmente o decreto dominical quando vier lá mais adiante. Tá ok? Aprende a salvar no Google, salva esse vídeo, dissipa ele para toda a terra aí, tá? Para seus parentes no exterior, para todo mundo que você conhece, seja instrumento nas mãos de Deus, tá? E você vai sentir a verdadeira alegria, a paz que excede todo entendimento tem guardado o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe hoje e sempre. E temos um encontro marcado, hein? Lá na eternidade, se assim o Senhor permitir. Amém. Tchau. Tchau.